sou o Miguel. 5 dedos de uma mão. Texto: Rita Ferro. Ilustrações: Rita Roquete de Vasconcelos. Coleção Meninos Especiais. Sabe-se uma coisa? O Luís Miguel disse à Susana que a achava bonita. E nesse mesmo dia começaram a namorar. Passeavam nos jardins e nas ruas da cidade, sem olhar o relógio, sempre de mão dada. Quando tinham calor, bebiam água do chafariz. Sentiam-se tão felizes que o Luís Miguel se lembrou de perguntar à Susana se não quereria casar-se com ele. Susana, queres casar-te comigo? A Susana disse que sim, e o Luís Miguel começou a dar saltos de alegria, tão altos, tão altos, tão altos, que ia batendo com a cabeça numa árvore. As pessoas que passavam até paravam para ver aquele homem tão feliz aos pulos. A história deles é muito bonita. Tão bonita de contar. Casaram-se numa igreja linda, enfeitada de rosas. E a noiva tinha um vestido tão bonito, tão bonito, tão bonito, que mais parecia uma flor. Mas o Luís Miguel também estava todo janota. Tanto que a Susana, quando o viu, disse: Puxa, que bonito é o meu noivo. Passados uns meses, a barriga da Susana começou a crescer, a crescer, a crescer. Foi então que a Susana disse ao marido: Luís Miguel, prepara-te, vais ser pai de um rapaz. Como sabes que é rapaz? Perguntou o marido, todo contente. Porque sei. Disse ela. E o Luís Miguel começou a dar pulos tão altos, tão altos, tão altos, que bateu com a cabeça no teto. Passados 9 meses, lá nasceu um rapagão. No batizado, chamaram-lhe Miguel. Era um bebé lindo, muito gordinho, de cara rosada. Mas, como via mal, começou logo a usar óculos, tão pequenino. Quando a mãe o levava à rua, toda a gente dizia: Que querido! Tão pequeno e já com um ar importante. E a Susana ficava toda orgulhosa. O Miguel é o mais doce dos meninos, mas, para além de não ver bem, tem poucas forças para levantar pesos. E como parte do seu corpo está um bocadinho adormecida, os colegas chamam-lhe pastel. Ora bem, o pastel é uma coisa boa para comer, mas muito antipática para se chamar alguém. O Miguel é muito inteligente, toda a gente sabe disso, mas tem pouca memória e algumas dificuldades que o não deixam ser tão bom aluno como alguns colegas. A verdade é que naquela casa todos têm dificuldades. O pai tem dificuldades em falar alemão. A mãe tem dificuldades em arranjar o aspirador quando se estraga. E o Miguel tem dificuldades em fazer contas e jogar futebol. E depois? Toda a gente tem dificuldades, não é verdade? Oh, tu, que lês? Que dificuldades tens tu? Pensa bem, porque has de ter alguma. Toda a gente tem a sua. Bom, a verdade é que o Miguel é diferente dos outros meninos. E os meninos que se riem dele têm também uma dificuldade: a de não perceberem que aos olhos do Miguel também são muito diferentes. Tão diferentes que o Miguel, se quisesse,
Podia bem chamar-lhes empadas. E sabem porque é que os meninos às vezes se riem dos outros? Porque têm medo de tudo o que é diferente, o que é uma dificuldade ainda mais chata do que andar devagar e não jogar futebol. Bom, voltando à história. Passados uns anos, os pais quiseram mais um filho. Gostavam imenso do Miguel, mas queriam dar-lhe um irmão para lhe fazer companhia e tornar a casa mais alegre. Foi então que a barriga da mãe começou a crescer, a crescer, a crescer, tanto que por fim a Susana já deixava o Miguel fazer festas naquela barriga tão grande como uma montanha onde o irmão estava escondido. Noutras vezes, era o pai que encostava o ouvido à barriga da mãe para sentir o bebê que ainda não tinha nascido e já tinha nome: Marcelo. Tem piada. Ainda ninguém o conhecia e já todos gostavam dele. Mas um dia o Marcelo nasceu e, tal como o Miguel foi batizado, cresceu e aprendeu a andar. Primeiro de gatas, como os gatos, e depois com os 2 pés no chão, como um homem. Mas depressa se descobriu. Via mal como o irmão, de modo que os pais também lhe compraram uns óculos muito giros. E não só. Como toda a gente do mundo, tinha as suas dificuldades. Eram dificuldades diferentes das do pai, da mãe, do irmão e dos colegas, porque não era igual a ninguém. Não parava quieto um minuto. Tudo o distraía e falava de uma maneira engraçada, trocando o som às palavras. Ah, e tinha uma coisa gira e tão difícil de encontrar. Um olho de cada cor. Os 2 irmãos são, claro, muito diferentes, mesmo que não fossem diferentes, mesmo que fossem gêmeos, com nariz e olhos e cabelos iguaizinhos, também seriam diferentes entre si. Mas estes eram mesmo muito diferentes um do outro. Felizmente, O Miguel, muito doce e observador. O Marcelo, muito irrequieto e distraído. por vezes, a mãe, vendo o Marcelo a mexer em tudo e a correr de um lado para o outro, diz: Puxa, que este filho cansa-me, porque nunca se cansa. Pobre Susana, daqui a uns meses ainda se cansará mais, Vamos ter outro bebê. disse ao marido. E pedindo-lhe: Mas não comeces já a saltar, que ainda me partes o candeeiro. Outra vez? perguntou o pai, a esforçar-se para não saltar. Outra vez? Perguntaram o Miguel e o Marcelo. Outra vez? Perguntaram os avós, os tios, os amigos, os vizinhos e até as pessoas que passavam na rua e viam a barriga da mãe crescer, a crescer, a crescer, até começar a parecer-se com a montanha que um dia se abrira para dar à luz os outros filhos. Passaria a ser uma família mesmo grande. Eram a Susana, o Luís Miguel, o Marcelo e mais outro bebê que ainda estava na barriga da mãe, mas já tinha nome: Luís Pedro. No futuro, serão 5 pessoas a viver naquela casa. 5 é um número especial. Olhem só que divertido pode ser o número 5. Pode ser chapéu, pode ter asas, pode ter amigos, pode ser diferente. 5 é também o número de dedos de uma mão,
todos diferentes entre si. 5 serão, não tarda nada, as pessoas que farão parte da família Rios, com sonhos diferentes, dificuldades diferentes, alegrias diferentes. Mas como todos gostam de todos, muito, as dificuldades que todos têm, mais as diferenças que têm todos, serão sempre menos do que as alegrias da família Rios. O Miguel tem síndrome de Morsier. Esta é a história de 2 irmãos que são uma força da natureza. O Miguel é ativo e brincalhão, sempre com resposta na ponta da língua. Nasceu com a rara síndrome de Morsier, 1 em cada 10.000 recém-nascidos, que lhe traz problemas de baixa visão, déficit hormonal com obesidade mórbida, obrigando a rigorosas dietas, hipotonia no lado esquerdo do corpo, sempre muito estimulado por ser preguiçoso, dores atrozes nos joelhos e nos pés, crises de epilepsia mais ou menos controlados que lhe fazem perder as aprendizagens. Num ano, deixou de ler e escrever, sendo obrigado a recomeçar tudo de novo. Mas como é muito inteligente, o Miguel consegue sempre avançar, embora se atrase em relação aos meninos da sua idade. É um guerreiro vencedor. Quem o vê não imagina o esforço permanente da sua vontade indómata, de tal modo que às vezes se refugia em estereotipias, ações repetidas ou rituais, para descansar um bocado. O Marcelo é um gaiato com hiperatividade e déficit de atenção, sempre a correr de um lado para o outro, apesar de também ter problemas de visão e de fala, como humano, mas é capaz de ser doce e meiguinho. Estes 2 manos ajudam-se um ao outro e, com os pais sempre atentos e o Luís Pedro, acabado de nascer, formam uma família feliz, carregada de amor.